Bem, pessoal, voltamos agora no nosso vídeo número 2 e vamos entrar, definitivamente no assunto principal, consórcio. E eu quero trazer para vocês o conceito do consórcio de acordo com a Lei 11.795, que é regulamentada pelo Banco Central, o Bacen, que administra, fiscaliza todas as operadoras de consórcio, ok? Eu vou encher a tela, eu vou trazer a tela que eu preparei do conceito, vou preencher a tela para você entender melhor o que é um consórcio. Então vamos lá. Bem, o consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar aos seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento. Isso é o que diz a Lei 11.795, controlada, regida e fiscalizada pelo Banco Central. Bem, pessoal, como vocês observaram no conceito das leis que regem o consórcio, então esse grupo ele é composto por pessoas, por número de cotas previamente definido e prazo também definido. Ou seja, quando você entrar, o seu cliente entrar em um grupo de consórcio, ele está ciente de que ele está entrando num grupo de X componentes, X integrantes, e o prazo do consórcio é para 60, 80, 180 parcelas. Então ele entra num grupo já sabendo tudo isso aí. Se informe, de acordo com o que eu falei no primeiro vídeo, anotem todos esses tipos de consulta que você deverá fazer para a corretora ou diretamente a administradora de consórcio que você irá representar, ok? Então esse é o conceito do consórcio no mercado. Vamos ver então como funciona essa característica do consórcio? Vou encher a tela novamente para que você acompanhe e entenda melhor como tudo isso acontece, como isso tudo acontece na prática de uma formação de grupo de um consórcio. Então vamos lá, vamos encher a tela. Bem, observem vocês. Aqui nós temos um grupo formado de cotistas, E esse grupo de cotistas, eles estão todos com o mesmo objetivo, ou seja, eles estão com o objetivo de comprar um imóvel, uma casa, um apartamento, um salão comercial, como também pode ser um grupo de consórcio que todos estão com o mesmo objetivo de uma viagem, como nós estamos vendo aqui, ou de um grupo de cotistas com o mesmo objetivo de programar uma festa de formatura, ou todos os cotistas, todos os componentes do grupo, estão com o objetivo de comprar um veículo, um bem móvel. Então, primeiramente, os grupos têm que ter pessoas com o mesmo objetivo. É assim que funciona o consórcio. Então, se o seu cliente está procurou você como corretor de seguros, de seguros não, um corretor de consórcio, para comprar uma cota de consórcio, uma ou mais cotas de consórcio, então você tem que ser bem claro com ele. O senhor tem interesse de comprar que tipo de bem? Eu quero comprar um carro, o objetivo é comprar um carro. Então você irá encaminhá-lo para um grupo de consórcio para veículo. Se ele dizer, não, eu quero fazer um consórcio para bancar a festa de formatura da minha filha, do meu filho daqui a 4 anos, que ele vai se formar, eu preciso comprar um consórcio dentro desse prazo, nem que eu tenha que esperar até o último mês, mas eu preciso adquirir uma carta de crédito para essa festa de formatura. Então você irá buscar um grupo de consórcio para o seu cliente que tenha pessoas com o mesmo objetivo. Bom, esse grupo será formado pela administradora. A administradora é a que vai controlar, como vocês estão vendo aqui, todos os recursos que serão captados para a contemplação de todos os componentes do grupo, porque todos tiveram o mesmo objetivo, ou seja, de comprar aquele bem. Então,
A administradora vai controlar esse dinheiro, o recebimento, a aplicação, organização, vai organizar as assembleias, como nós veremos mais adiante, ou seja, ele vai cuidar do recurso desse pessoal, ok? Bom, ela também vai administrar e programar e planejar e informar os cotistas a data das assembleias, e dentro das assembleias é onde acontece o sorteio e aonde acontece também os leilões, né, onde serão dados os lances. E nós vamos ver agora como funciona isso por parte, né? Ou seja, vamos fazer aqui uma divisão, né, desse fluxograma de como funciona isso na prática. Então vamos lá. Bem, estamos aqui agora dentro de grupo consorciados ou cotistas, né? O mercado, algumas pessoas falam cotista, outros consorciados, é a mesma coisa. Então, ele pode ser formado por pessoas físicas, através do CPF, ou CNPJ, que pode ser também um grupo de empresas. A empresa pode participar do consórcio. Desde que as pessoas sejam maiores de 18 anos, ou né, filhos com 16 anos devidamente autorizados e emancipados pelos pais, mas a maioria, né, dos componentes do grupo é formado por pessoas maiores de 18 anos. Dentro do mesmo grupo tem que ser pessoas com o mesmo objetivo. O número de cotas e prazo tem que ser definidos antecipadamente, citados todos em contratos. O recurso dos grupos, eles são separados, ou seja, se dentro de uma administradora existem grupos para imóvel, grupo para prestação de serviço, grupo para automotivos, grupo para viagens, né? Ou seja, prestação de serviço, esses recursos que serão arrecadados, e vocês verão como que é feita essa captação de recursos, eles devem ser administrados de forma separadas. Isso é lei e é regra do Banco Central, que administra e fiscaliza todas essas administradoras, ok? Bom, e aqui no artigo 2 do parágrafo 2 da lei que regulamenta o consórcio, ele diz o seguinte: o interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado. Isso está lá no artigo 2, no parágrafo 2º. Ou seja, a administradora, ela vai tomar essas decisões dela de forma conjunta, ou seja, ela não vai poder privilegiar um cotista em relação ao grupo todo. Então isso daqui tem que ficar bem claro, né, para o pessoal que vai adquirir uma cota de consórcio. Bem, mudando a nossa tela, nós vamos falar um pouquinho de administradora. Então observe aqui, a empresa, ela é uma empresa jurídica, né? Essa administradora é uma empresa jurídica, pode ser tanto uma sociedade anônima como limitada, né? Tem que ser uma empresa jurídica. Ela é gestora dos negócios do grupo, é aquilo que eu falei anteriormente. Ela vai gerir todos os negócios do grupo, ou seja, as finanças, recebimento, pagamento, organização, burocracia, assembleia, sorteios, administrar os lances, ou seja, ela vai cuidar de tudo. Por isso que o grupo paga a taxa de administração. Eles são considerados, de acordo com a circular, né, as regras que regem o consórcio, eles são depositários, né? Os gerentes, os diretores dessas empresas, eles são considerados depositários, fiéis depositários. Então, eles respondem por todos os recursos, né, que forem arrecadados. Eles são responsáveis, junto ao Banco Central, para cumprir com as suas obrigações. Então, o consórcio é muito bem controlado e seguro, ok? Bom, para fazer tudo isso, então, ele tem o direito de receber a taxa de administração. E aqui eu vou fazer um parêntese. A taxa de administração, de acordo com a lei, ela é autorizada, né, a ser cobrada através de uma administradora. Porém, ela não define o índice dessa taxa. Ou seja, acaba ficando a critério de cada administradora definir a sua taxa. Por isso é muito importante você que vai representar uma administradora ficar atento, né, nas taxas que estão sendo utilizadas pelo concorrente,
se a taxa da sua administradora ela está condizente com a taxa média de mercado, ou seja, cada administradora vai cuidar da sua taxa e cobrar aquilo que ela acha interessante. Então aqui está um ponto de referência muito importante para uma argumentação de venda e para combate de uma concorrência, ok? Então anote no seu caderninho aí para saber quanto que é a taxa de administração da sua administradora, ok? E aqui no artigo 6º diz o seguinte: a normatização, coordenação, supervisação, fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil. Aquilo que eu acabei de falar para vocês, ok? Bem, pessoal, então é assim que é formado os grupos, é assim que entra a administradora no negócio, é assim que é controlado, gerido, organizado um grupo de consórcio. Bem, agora aqui paira já a primeira pergunta e a primeira dúvida de quem não tem o hábito ainda de trabalhar com o consórcio e precisa de alguns esclarecimentos. Por exemplo, da onde vêm os recursos financeiros para o grupo adquirir o bem e entregar para o consorciado, ou seja, durante a assembleia, onde são feitos aquilo que nós falamos no começo, no vídeo número 1, aquilo que é feito através de sorteio ou de lance ofertado, como que a administradora vai adquirir os recursos para formar esse dinheiro, né, esse volume, esse caixa, vamos dizer assim, para comprar esse bem. Então, o primeiro, nós vamos falar do fundo comum, depois nós vamos falar do fundo de reserva, depois a taxa de administração, que eu acabei de falar no quadro anterior, e o seguro de vida, que é muito importante, nós vamos ver isso aí parte por parte, ok? Então, primeiramente, vamos ver como funciona o fundo comum. Eu vou encher a tela para você entender o conceito do fundo comum. Vamos lá. Então, veja bem, o fundo comum, o que ele é? Ele é um valor necessário para a aquisição do bem de cada consorciado, de acordo com as regras definidas com relação à quantidade de cartas que serão entregues no período. Então, pessoal, esse é o valor que a administradora vai captar para começar a formar o volume, o caixa, para comprar o bem através da carta de crédito ofertada, né, ou sorteada para cada consorciado. Ou seja, se o grupo definiu que ele vai dar 2 bens mensais, um por sorteio e outro por lance, ele tem que ter para cada assembleia o fundo necessário, o capital necessário para fazer a aquisição desse bem. Por isso que chama fundo comum. Ou seja, é aqui que começa a formação de preço de um consórcio. Bem, você pode estar se perguntando, mas assim, na prática, como que isso funciona? Está um pouco confuso para entender. Então eu vou encher a tela, eu preparei um quadro de uma forma feita, né, de passo a passo, de como tudo isso acontece na prática. Então vamos lá. Bem, observe aqui nesse exemplo, vou montar um fundo comum aqui com vocês, utilizando um grupo de 100 pessoas, como vocês estão observando aqui. Dentro desse grupo nós vamos fazer, ficou definido, né, o nosso grupinho, vamos supor que nós somos uma administradora. Dentro desse grupo de 100 pessoas, nós vamos vender cota para 100 pessoas, e dentro do contrato nós vamos definir que nós vamos dar 2 cartas de 50 mil cada uma. E nós precisamos de 100 mil por mês, ou seja, se nós vamos dar 2 cartas de crédito de 50 mil, eu tenho que ter no meu caixa no mínimo 100 mil por mês para, né, contemplar essas 2 pessoas. Se você pegar 100 mil reais, que é o valor necessário para dar os 2 prêmios, e dividir por 100 pessoas, que são o número definido para esse grupo, encontramos aqui uma parcela de 1.000 reais. Então já fica aqui definido já o primeiro item para a formação do preço do seguro, ou seja, o fundo comum necessário para esse grupo serão parcelas de 1.000 reais. Com isso, todo mês nós conseguiremos 100 mil reais
e dividido por 2, 50 mil para dar as duas. Bem, pessoal, então é dessa forma que é definida o fundo comum, ou seja, aqui nós já temos o primeiro item para a formação do preço do consórcio. Bom, e agora vem o que nós chamamos de taxa administrativa. Então, antes de falarmos da taxa administrativa, vou passar para vocês o que diz a Lei 11.795. Vamos lá, vou encher a tela para um melhor entendimento. Vamos lá. Então, veja bem. Na Lei 11.795, no artigo 5º, parágrafo 3º, ela diz o seguinte: a administradora de consórcio tem direito à taxa de administração a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, conforme o artigo 32, bem como o recebimento de outros valores expressamente previstos no contrato de participação em grupo do... Bem, pessoal, como vocês viram, a lei autoriza e é totalmente legal a cobrança da taxa administrativa. E aqui eu vou fazer, vou fazer aqui um parêntese. A lei autoriza a administradora cobrar a taxa de administração, porém ela não define qual é essa taxa. E aqui que entra a concorrência entre as instituições, ou seja, entre as administradoras. Então, é mais uma parte para você anotar no seu caderninho de mais um checklist que você vai fazer junto à sua administradora ou na sua corretora. Qual é a minha taxa de administração? E você vai lá, uma pesquisa de mercado, tem aí a internet para você fazer essa pesquisa, e ver se a tua taxa de administração se enquadra dentro da média de mercado. Caso ela seja baixa, ótimo argumento de venda. Caso ela esteja dentro da média, um bom argumento de venda. Se está acima de mercado, você precisa buscar bons argumentos de venda e mostrar outro custo-benefício para competir no mercado, ok? Eu vou encher a tela novamente para você entender agora como é formada a taxa de administração. Então vamos lá, vamos encher a tela. Bem, observem aqui. Lá nós chegamos no fundo comum que nós precisamos de parcelas de R$1.000, desses 100 consorciados, para se conseguir os 100 mil para sortear uma carta e jogar outra carta em lance para leilão e entregar 100 mil reais. Então, a parcela de 1.000 é a que vai cobrir tudo isso aí. Se a administradora definiu uma taxa de 15% de taxa administrativa, então aqui nós estamos falando de mais R$150 dentro desta parcela. Então, aquela parcela que custava R$1.000 passa a custar agora R$1.150, ou seja, o fundo comum de 1.000 mais a taxa administrativa de R$150 e a parcela passa a valer R$1.150, ok? Bem, como vocês observaram, é assim que é cobrada a taxa de administração. Pegamos o valor da parcela, o índice que foi definido de taxa administrativa e encontramos o valor mensal que será embutido dentro da parcela do fundo comum, ou seja, os R$1.000 mais 150. Então, eliminamos aqui já 2 itens, o fundo comum e a taxa administrativa. Termina aí, professor? Não, nós temos mais algumas taxas que podem ser cobradas e autorizadas pelo Banco Central, e a administradora ela vai compor na sua parcela. Então vamos lá, vamos para mais um item. Existe outra taxa que é cobrada na formação do grupo, que nós chamamos de fundo de reserva. Isso aí funciona também como se fosse uma taxa de condomínio. Ou seja, quando você vai pagar o condomínio, se você mora em um condomínio e vai pagar a taxa de condomínio, sempre é cobrado uma taxinha que eles chamam de fundo de reserva, que é para eventuais problemas que venha a causar ao condomínio, aos proprietários, um entupimento de uma tubulação, um portão que tem que ser trocado, a pintura das fachadas,
o pagamento, né, de alguma indenização de funcionário que é demitido, ou seja, tem que ter um fundo de reserva para uma emergência. E dentro do consórcio isso não é diferente. Por quê? Quem garante que dentro de um grupo, que nem esse grupo que nós formamos, né, como exemplo para entendermos melhor como é formado os grupos, quem garante que desses 100, né, cotistas, todos irão pagar rigorosamente as parcelas do fundo comum na data do seu vencimento? Quem garante isso? Pode acontecer, entre esses 100, acontecer algum acidente, a pessoa sofreu um acidente, uma morte, uma desistência, uma inadimplência. Como que vai sortear e entregar as duas cartas que foram combinadas no contrato quando da venda da cota do consórcio? Então, para isso, é cobrado também um fundo de reserva. Eu vou encher a tela para vocês verem como isso é definido dentro da regulamentação do Banco Central. Vamos lá. Então, observe aqui, ó, fundo de reserva, se estabelecido, porque ele pode ser estabelecido ou não, mas todos estabelecem, todas as administradoras estabelecem isso aí. Se estabelecido no grupo de consórcio, somente poderá ser utilizado para as finalidades previstas no contrato de participação, inclusive para a restituição a consorciado excluído. Isso é regido pela Lei 11.795 e ele está lá no artigo 27, no segundo parágrafo. Então, o fundo de reserva, pessoal, ele está aí, como o próprio nome diz, fundo de reserva. Se ele não for utilizado, dificilmente não vai ser, né? Ele vai ser utilizado sim, vai ter muitos precauços no decorrer, no período, né, da contribuição do pessoal lá no fundo comum. Vai haver e sempre haverá em todos os grupos. Se sobrar dinheiro no final do grupo, isso aí vai ser rateado e dividido para todos os cotistas. Olha, eu não tenho muito conhecimento, informações de alguém que recebeu o fundo comum lá na frente. Então, não iluda o seu cliente de que ele vai receber isso aí de volta, porque vai ser utilizado para outros fins, e como diz, né, como vocês viram no conceito, que eu estou colocando aqui de volta aqui do meu lado direito, você pode observar lá que são finalidades previstas no contrato de participação. Por isso que é muito importante que você também leia o contrato daquilo que você está vendendo e aquele contrato que o seu cliente irá assinar. O fundo comum de reserva ele pode também estar previsto para cobrir algumas taxas de cartório, alguma outra taxa que porventura a gente não está sabendo. Mas nunca prometa ao seu cliente que aquela taxa que ele vai pagar de fundo de reserva, isso aí vai voltar para o bolso dele. Muito cuidado com isso, ok? Bem, e você deve estar se perguntando assim, mas como que é calculado o fundo de reserva? Então vamos lá de novo, encher a nossa tela para um melhor entendimento. Vamos lá. Bem, observe aqui, como que é feito o fundo de reserva, calculado o fundo de reserva. Então nós temos lá uma parcela de R$1.000, né, que foi feito pelo fundo, né, comum entre todos. Foi definido que no fundo de reserva a administradora vai cobrar 2%, ou seja, 2% em cima dos R$1.000, que é a parcela inicial do fundo comum. Encontramos aqui um valor de R$20 de fundo de reserva que vai ser incorporado na nossa parcela. Se a nossa parcela anterior era de R$1.000 de fundo comum, mais 150 de taxa administrativa, agora vamos embutir mais R$20 do fundo de reserva e a parcela do consórcio passa a ser de R$1.170, ok? Bem, pessoal, então nós eliminamos aqui o nosso terceiro item de formação de preço do consórcio. O fundo comum, a taxa administrativa e o fundo de reserva. Acabou por aí, professor? Calma, calma, segura, né, a sua ansiedade, porque nós temos ainda o que nós chamamos de seguro prestamista. Algumas seguradoras não cobram, né, do consorciado a taxa do seguro. Algumas administradoras jogam isso como um argumento de venda. Olha, a minha administradora não cobra a taxa de seguro, por isso a minha é melhor que a outra. Cuidado, cuidado na hora de for discutir isso com o seu cliente. Por quê?
se o grupo de consórcio tem seguro prestamista, é mais uma prova de que aquele grupo de seguro ele é muito mais confiável do que aquele que não tem o seguro. Por quê? O seguro prestamista ele vai cobrir o quê? Ele vai cobrir a morte ou invalidez total do cotista, ou seja, ele vai ser excluído do consórcio por uma questão de falecimento ou de uma invalidez total. Nesse caso, como vai ficar o pagamento da parcela dele? Se ele vai ser excluído do curso, do grupo, como que vai acontecer isso aí? E se alguém da família resolver assumir essa cota e continuar pagando isso aí? Pode até acontecer, mas e se ninguém assumir isso aí? Então, o seguro, o que ele vai fazer? Ele vai quitar as parcelas vincentes, ou seja, o saldo que falta dentro da parcela, e vai entregar essa carta de crédito para os dependentes daquela pessoa que tinha a cota. Olha que bacana. É a mesma coisa quando alguém faz um financiamento de casa, ele está pagando um seguro prestamista e às vezes nem está sabendo. Então ele fala assim, eu vou financiar um imóvel, porque caso eu venha a falecer, meus filhos vão receber o imóvel porque a minha financeira quita todas as parcelas que estão para vencer. Ou seja, isso é verdade. Por quê? Porque dentro do financiamento foi embutido um seguro prestamista. Não é diferente, né, de um seguro que é feito no consórcio. Vamos ver isso de uma forma separada? Vamos lá. Bem, nós chamamos esse seguro dentro do consórcio como seguro de vida. Então eu vou encher a tela novamente para ver o conceito de mais essa formação de preço. Vamos lá. Bom, o seguro prestamista tem por finalidade garantir a quitação de uma dívida dos segurados em caso de morte ou invalidez, que é aquela IPTA, que é a invalidez permanente total por acidente. Ocorrendo alguma dessas situações e conforme a cobertura contratado, a pessoa tem a garantia de que terá as prestações quitadas. É aquilo que eu falei. Isso daí é regulamentado. Ou seja, se a administradora está cobrando o seguro é porque ela quer a garantia da dívida que essa pessoa que venha a falecer não prejudique o grupo. Lembra lá no comecinho que nós falamos que o direito de um não pode prevalecer em relação ao grupo todo? Então, se um cotista falecer, ele não pode prejudicar o andamento do grupo onde estão as outras pessoas. Então, o seguro, ele está aí para isso. E você deve estar se perguntando de novo, mas isso aí entra também na formação de preço, além daquele 1.170 que a gente vai pagar, ainda tem? Sim, o seu cliente ele vai pagar mais uma taxinha. Vamos encher a tela para a gente finalizar esse vídeo e você ver como fica a formação de preço final desse consórcio. Vamos lá. Bem, observe aqui. Então, uma parcela que era de 1.170, né, junto com o fundo comum, junto com a taxa administrativa e com o fundo de reserva, ela foi para 1.170. Agora, existe aqui uma taxa de 0,040%, é uma taxa que eu estou colocando que é a média que eu encontrei no mercado, e passamos agora a fazer o seguinte cálculo. Nós pegamos a parcela, que é 1.170, multiplicamos por 50 meses, que é o prazo desse consórcio, encontramos lá o valor de 58.500, que é o valor total da dívida do consorciado. Se multiplicar isso aí pela taxa de 0,040%, encontramos aqui um valor de R$ 23,40. Esse é o valor de seguro mensal que a pessoa irá pagar. Bem, e como vai ser formado isso no preço? Ele vai pegar o 1.170, que é a formação dos três itens anteriores, mais o 23,40, que é a taxa do juro, e chegamos à taxa final, ou seja, a parcela final desse consórcio, que é R$ 1.193,40. Bem, pessoal, então isso aí é uma forma que eu encontrei de passar para vocês como é formado a parcela de um consórcio, para você estar bem apto, com expertise, com todas as informações necessárias para ser o consultor do seu cliente, explicar para ele como que é feito a parcela do consórcio. Eu vou colocar aqui do meu lado direito para a gente clarear um pouquinho mais a formação de preço. Então nós temos lá, fundo comum, R$ 1.000, que é o pagamento por cada integrante para ter 100 mil, toda a assembleia para dividir duas cartas de 50 cada um. A taxa administrativa, como é 15%, chegamos ao valor de R$ 150, mais o fundo de reserva, que nós
fizemos um cálculo de 2%, chegou a R$ 20, e o seguro de vida, onde nós fizemos todos aqueles cálculos do valor da dívida, porque o seguro tem que ser pago em cima do valor da dívida e não da parcela, chegamos ao valor de R$ 1.193,40, que é a parcela inicial do contrato. Bem, pessoal, eu me alonguei bastante nesse segundo vídeo e volto no vídeo número 3 para a gente dar continuidade nas nossas regras e dicas de vendas do consórcio. Te encontro no vídeo número 3. Até lá!